A Bela e a Fera, a verdade que destruirá sua infância. O conto A Bela e a Fera foi escrito por Madame de Villeneuve em 1740, para ser lido apenas por adultos. Se você não quer saber detalhes que destruirão a sua infância, por favor, pule este vídeo imediatamente. Vou te dar um tempo para você sair do vídeo. Então, não diga que eu não avisei. Bora pro vídeo. O conto foi originalmente escrito pela romancista francesa Gabrielle Suzanne Barbauld de Villeneuve durante a década de 1740 e foi posteriormente reescrita e encurtada por Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont em 1756. A versão original escrita por Madame Villeneuve foi inicialmente destinada a um público adulto muito mais velho, enquanto a versão escrita por Beaumont foi dirigida a um público muito mais jovem. No conto original, de Madame Villeneuve, há uma cena em que Bela janta enquanto é observada pela fera, que deseja consumar com ela a união, sendo bem direta. Porém, na versão de Le Prince de Beaumont, a pergunta é: Bela, você quer ser minha esposa? Enquanto na versão de Villeneuve, traduzi por a fera indagou sem rodeios se pretendia deixar que dormisse com ela. Note-se, no entanto, que quando Bela responde afirmativamente a essa pergunta, na versão de Villeneuve, acontece o mais surpreendente: mal pronunciar essas palavras, fogos de artifício fez-se ouvir, e para que ela não duvidasse que aquele fosse um sinal de festejos, viu através das janelas o horizonte iluminado por mais de 1000 girândolas, que se renovaram durante 3 horas. Formavam nós de amor, projéteis elegantes representavam as letras do nome de Bela, e lia-se em letras bem marcadas: Vivam Bela e seu esposo. Tendo o maravilhoso espetáculo durado tempo suficiente, a fera declarou à nova esposa que era tempo de ir para o leito. Por menos impaciente que estivesse em estar junto àquele esposo singular, Bela se deitou. As luzes se apagaram instantaneamente. À aproximação da fera, Bela receou que o peso de seu corpo pudesse quebrar a cama. Mas foi surpreendida ao sentir que o monstro se juntava a ela tão levemente quanto ela acabará de fazer. Sua surpresa foi ainda maior quando ouviu roncar quase que de imediato, e que pela tranquilidade, ela teve a prova certa de que ele dormia um sono profundo. Pela extensão e erotismo, ainda que sutil, presentes na versão de Villeneuve, torna-se evidente sua inadequação ao público infantil, que conta com uma versão adaptada a esse fim. No momento da publicação do conto de Madame de Villeneuve em 1740, o nome da autora constava apenas como midi asterisco, evidenciando um estado de quase anonimato da figura da escritora, assim como aconteceu com alguns de seus outros títulos. O anonimato não foi restrito a ela apenas, era uma prática comum à época. Da mesma maneira, várias escritoras francesas contemporâneas a Madame de Villeneuve, apesar da influência de seus escritos literários, e mesmo em outros âmbitos, como a filosofia, a ciência, a política, foram suprimidas da história literária tradicionalmente contada, quer tenha sido por não terem assinado suas publicações, que por simplesmente não terem sido mencionadas ao longo da história, sobretudo quando os contos de fadas passaram a ter vínculo com a literatura infantil. Muitos desses escritos também tiveram sua autoria contestada, ou simplesmente apagada. Independentemente de quem era o público, A Bela e a Fera ainda é considerado por muitos como uma crítica aos casamentos arranjados na época. A versão atual da história que vemos hoje, no entanto, é muito diferente da original. A adaptação moderna do conto é uma história muito popular em todos os lares, contada principalmente para as crianças, e destaca uma história muito diferente. Mesmo que a história tenha sido escrita durante o século XVIII, Madame Villeneuve pretendia que a história refletisse as condições dos casamentos arranjados na época, e como muitas das jovens se sentiam ao passarem por isso. Como pode ver, a adaptação mais moderna do conto desviou-se muito do significado original do conto, passou de uma crítica à obrigatoriedade da aceitação do casamento arranjado por parte das jovens, para uma história de a não julgue um livro pela capa.
O enredo de A Bela e a Fera é atemporal, a ideia do conto é tão antiga quanto o próprio tempo. Na versão original da história, Madame Villeneuve fornece uma história por trás de Bela e da Fera. Ela defende as origens parentais de Bela, e também a trágica história por trás da transformação do belo príncipe em uma fera. Na história original, Bela é retratada como uma mulher culta, e que assume o controle de si mesma. Ela escolhe seu destino, ao escolher ir para a besta. Diferente da adaptação moderna, Bela é retratada como a filha de um rei e de uma fada, a mesma fada que amaldiçoa a besta. Embora pareça um pequeno detalhe que foi perdido nas adaptações modernas, esse mesmo detalhe, na verdade, ajuda a colocar toda a dupla Bela e Fera em um intrincado romance, mantendo a dinâmica de poder em favor de Bela. Tirar esse detalhe da história muda completamente a dinâmica do jogo, passando o poder inteiramente para a besta, o protagonista masculino da história, em vez do feminino, como foi originalmente concebido. Mais comumente visto em mitologias e histórias gregas, por exemplo, Zeus assume a forma de uma fera para seduzir uma mulher. Esta é uma prática comum vista em fábulas bestiais como A Bela e a Fera, onde a mulher se compadece do homem reduzido ao nível de um animal, e deve satisfazer suas necessidades, cuidar e amá-lo. É incrivelmente enriquecedor observar que este primitivismo é tão sedutor para as mulheres de hoje, já que, mesmo que o romance tenha sido criado como uma crítica, se tornou um dos mais queridos entre as mulheres adultas. Um exemplo clássico de conto contemporâneo, com características próximas ao romance A Bela e a Fera adaptado, onde o poder material está nas mãos do protagonista masculino, mas o poder da continuidade está nas mãos do protagonista feminino, não deixa de ser uma nova adaptação do clássico A Bela e a Fera. Apesar de existir um viés feminista, dizendo o contrário. Algumas de nós, mulheres, ainda nos sentimos atraídas pela força do sexo oposto. A união dos opostos, o equilíbrio entre as duas partes envolvidas é, e sempre será o objetivo de nossa existência. Pena que na época de Madame Villeneuve, as mulheres não tinham tanto poder sobre a relação, como Anastácia dos 50 Tons de Cinza tem. Outro casal parecido com este, que retratar de forma mais explícita sobre o que exatamente Villeneuve estava falando, é o casal Khal Drogo e Daenerys Targaryen, na adaptação do livro Game of Thrones para a série de TV. Neste exemplo, Daenerys também é entregue a um homem rude e com comportamentos primitivos e bestiais, em um acordo feito pelo seu próprio irmão. Neste caso, a Daenerys também consegue mudar a bestialidade de seu captor, o transformando em um amante gentil para com a sua amada, diferente da besta animalesca de sua noite de núpcias. Durante o período da publicação do romance original, a França quase não tinha direitos legais para as mulheres. Ideias como o controle sobre a propriedade, permitia que as mulheres fossem tratadas como coisas, e isso possibilitava que todas as decisões, inclusive a do casamento, fossem tomadas sem o seu consentimento. Os casamentos arranjados eram o comum e tradicional na época. As meninas eram casadas com homens muito mais velhos que elas, por volta dos 14 ou 15 anos de idade, por seus próprios pais, como resultado de um acordo que incluía tudo, menos gentileza e romance. Estas meninas eram muitas vezes casadas com homens que eram muito imprudentes, claro, décadas mais velhos que eles. Meninas que não cumpriram seus deveres como esposas ideais de forma satisfatória corriam até o risco de serem trancafiadas em um asilo para doentes mentais. A versão da história de Villeneuve tentou retratar essas garotas como Bela, e os homens com quem elas se casavam como a besta. A besta representava o medo destas jovens que entraram numa vida desconhecida, sem saber se o marido com quem iriam se casar seria um homem gentil ou um mau como a besta. Mesmo quando olhamos para a razão pela qual Bela teve que sair de casa e ir até a fera, vemos que foi porque a fera queria matar o pai, e escolheu sacrificar-se em seu lugar. As jovens que se casavam com esses homens mais velhos também eram obedientes a seus pais, e escolhiam cegamente entregar o seu corpo a homens que seus pais escolheram para elas se casarem. A versão da história de Villeneuve pode ser interpretada como uma preparação para as jovens noivas do século XVIII.
Como os atos feministas foram condenados na época, a versão clássica de A Bela e a Fera parecia uma tentativa de Villeneuve de orientar as noivas através de uma bela história. Se tornou popular, porque também pode ter uma segunda interpretação, pois pode ser visto de uma forma em que a noiva criança se veria como Belle, e teria a esperança de que o casamento arranjado não fosse tão ruim, que o noivo poderia acabar sendo um príncipe disfarçado como a besta da história e seria exposto apenas através do amor. O enredo do filme A Bela e a Fera original também pode ser interpretado como uma história instrutiva para os homens da sociedade daquela época. A mensagem que poderia ser interpretado para com os homens naquela época era provavelmente algo como: seja romântico e gentil, não use a força e esteja mais atento. A forma como Villeneuve deu ênfase ao amor, respeito e empatia ao longo de toda a história mostra que ela queria realmente destacar essas qualidades, como se ela, de alguma forma, quisesse que quem a ouvisse, fosse transbordado com estes sentimentos, e quem sabe os utilizassem no dia a dia. Em sua história, foi a Bela que ensinou a Fera a ser mais paciente e gentil, o que também foi muito instrutivo tanto para as mulheres quanto para os homens da sociedade da época. À sua maneira, Villeneuve tentou estabelecer sua história de uma forma que idealizasse, ao menos a possibilidade da ideia de que as meninas tivessem um mínimo de liberdade na escolha, pelo menos após casada, em suas convivência e até relações íntimas com o marido. Na adaptação moderna do conto, uma feiticeira malvada lança um feitiço sobre um jovem príncipe arrogante, junto com os servos em seu castelo, o que o transforma em uma fera horrível. A maldição só será capaz de ser revertida se ele se apaixonar por alguém e essa pessoa o amar igualmente. A fim de resgatar seu pai da fera, que estava preso no castelo da fera, Bela entra no castelo e se encontra com a besta. Nos esforços para resgatar seu pai, Bela começa a se aproximar da fera. Ela o atrai para fora de seu isolamento com a ajuda dos servos encantados. Como mencionado anteriormente, os detalhes das origens da Bela e da Fera são deixados de fora. Mais uma vez, isto representa uma grande mudança na dinâmica de poder. Embora o objetivo da história do romance concebido fosse abordar o problema enfrentado pelas mulheres, de uma forma indireta, a adaptação moderna da história reverteu a situação, e transformou-a em uma história de "não julgue um livro pela sua capa". A adaptação moderna concentra-se em como Bela era uma pessoa inteligente, porque escolheu amar a fera e aturar seu comportamento animalesco com bondade e paciência. Isso também mostra o tipo de expectativas da sociedade em relação às jovens desde muito cedo. A adaptação moderna não apenas muda o foco da Bela para a fera, mas também romantiza a ideia da fera mantendo Bela em cativeiro. Para o comportamento da fera, o termo mais apropriado seria que ele raptou da Bela, mesmo com consentimento, mas com a ameaça de prejudicar seu pai. Isso é erroneamente romantizado nesta adaptação. Não apenas romantiza a fera, o sequestrador, mas também a vítima que neste caso é Bela. Os antagonistas nesta versão da história também são alterados. Na versão da história de Villeneuve, as irmãs mais velhas de Belle eram as antagonistas, mas na adaptação moderna, um novo personagem chamado Gaston é apresentado como antagonista. Ao longo dos anos desde o século XVIII, a história de Villeneuve perdeu gradualmente o seu toque original e se transformou em algo que não era seu propósito inicial. O romance foi se adaptando, antes mesmo de precisar da adaptação, foi ficando cada vez mais acessível, e menos crítico. Através da adaptação de Beaumont da história de Villeneuve, A Bela e a Fera, tornou-se um conto de fadas adequado para propósitos mais infantis, para a hora de dormir, em vez de sua intenção original de ser uma crítica aos casamentos arranjados. A romantização de Bela sendo mantida em cativeiro pela Fera, encorajou opiniões como a de ligar a história da Bela e a Fera, à Síndrome de Estocolmo. Os principais sintomas da Síndrome de Estocolmo incluem a vítima mostrando sentimentos positivos pelo sequestrador, e o captor mostrando sentimentos igualmente positivos pela vítima. Outro sintoma da Síndrome de Estocolmo inclui a vítima tentando ajudar o sequestrador nas adversidades que surgem durante o processo do rapto.
Esses sintomas também são muito vistos em A Bela e a Fera. Até a versão clássica retrata a fera como gentil e acolhedora com a Bela desde o início. A adaptação moderna torna a fera fiel ao seu nome, um captor assustador e cruel. Bela é vista tendo sentimentos positivos ou românticos pela besta que preenche os primeiros critérios do Síndrome de Estocolmo. A fera também desenvolve sentimentos por Bela, o que cumpre os critérios do captor desenvolver sentimentos positivos pela vítima na Síndrome de Estocolmo. Enfim, quando Bela corre para ajudar a fera, cortando todos os laços com sua família e com a sociedade livre, vemos como ele atende aos critérios da vítima ajudar o captor, conforme declarado na lista de sintomas da Síndrome de Estocolmo. A julgar pela forma como todas as versões da história foram mais ou menos essas tramas básicas em comum, A Bela e a Fera, seja no conto clássico ou na moderna adaptação dele, ressoa estranhamente, atendendo aos critérios para ser um conto de Síndrome de Estocolmo. Quando questionado se a história, em geral, é sobre empoderamento feminino, os leitores podem automaticamente se dividirem em dois grupos, com base em como cada grupo interpreta a história. Se a resposta for sim, é seguro assumir que a história foi lida de um ponto de vista que destaca o fato de existir na história uma protagonista feminina. Também corrobora com essa opinião afirmar que Bela teve o poder de escolher seu próprio destino, escolhendo ir ela mesma até a fera. Além, de certa forma, o destino da fera também estava em suas mãos. No entanto, quando a resposta à questão de ser uma história de empoderamento é não, vemos que a interpretação foi de que Bela é uma protagonista teimosa, e que estar no comando de seu destino nada mais é do que uma falácia. Nesta interpretação, a história fornece a Bela a ilusão de escolha, deixando o leitor acreditar que foi sua própria escolha ir até a fera, quando na realidade, Bela foi obrigada a ir, com a ameaça de perder seu pai. Com medo de desafiar a besta, pois isso significaria colocar em risco a vida de seu pai, e sendo a boa filha que é, e não tendo necessidades e desejos próprios, ela decidiu sacrificar-se, aconteça o que acontecer. Isso também mostra que Bela estava muito limitada pelas expectativas e normas da sociedade. Ela também foi manipulada até mesmo na definição do que é e o que não é amor, o que novamente nos leva de volta ao aspecto da história da Síndrome de Estocolmo. Mesmo que todo mundo goste de falar sobre como Bela era altruísta com seu amor pela fera, ninguém realmente fala sobre como a fera era, além de egoísta por ter mantido Bela em cativeiro, e meio que a forçou a se apaixonar por ele para reverter a maldição que tinha. Não importa como romantizamos a ideia de A Bela e a Fera, porém não há como negar que a fera só trouxe Bela para seu próprio uso egoísta. Através da representação de Bela sendo a filha e amante ideal, a história também retrata como seria a representação de uma mulher ideal através da história de Bela. A ideia de uma mulher ser gentil, altruísta, paciente é superestimado e estereotipado, algo como uma mulher virtuosa deveria ser para a sociedade. Quando todos esses fatores são levados em consideração, o conto de fadas, A Bela e a Fera, o que antes parecia como a melhor representação do empoderamento das mulheres, não é de fato. Outro aspecto que o conto A Bela e a Fera promove de forma bastante sutil é a bestialidade. Para um conto de fadas, estar promovendo a bestialidade, e para que a história seja contada de forma natural nas famílias, deveria não ser uma prática aceita. Mesmo que a história tenha sido posteriormente transformada de forma que tivesse a moral de a não julgar um livro pela capa e que tentou provar que as aparências não ditam tudo, acaba se contradizendo ao transformar a fera em um belo príncipe. Ao contrário de outros contos de fadas populares, onde os protagonistas são geralmente bonitos e os vilões geralmente são feios, A Bela e a Fera tinham um protagonista masculino feio e uma pessoa mais bonita antagonista masculino, o Gasto. No entanto, a transformação da besta em um belo príncipe no final, pode tanto quebrar o propósito da mensagem final da segunda versão, em que a aparência não é tudo, mas também pode significar que a beleza interna, sim importa. Podemos interpretar na segunda versão que, por ser arrogante, o príncipe foi enfeitiçado, trazendo para sua aparência externa os seus sentimentos e comportamentos internos, e ao apaixonar-se pela fera,
tudo o que foi transmutado internamente, aflorou-se para sua aparência, o transformando em um belo príncipe. É incrível como as pessoas rejeitam a beleza, dizendo que beleza não importa, e tudo mais. Beleza não é somente aparência, pois um belo gesto, vindo de uma pessoa não tão favorecida esteticamente, pode ser mais belo e romântico do que imagina. A fera tinha riqueza, era um príncipe, mas lhe faltava comportamentos positivos, como amor, bondade, empatia, e apesar do início da relação dos dois terem começado à força, mostra que nada é impossível, até um casamento arranjado pode se transformar em amor. Quem não se lembra da novela Caminho das Índias, em que o casamento de Maia se tornou em uma linda história de amor verdadeiro? Apesar da dor e sofrimento suportado inicialmente pelas personagens femininas das histórias dadas como exemplo, é nítido que as mudanças de roteiro foram necessárias, já que, para acreditar no amor, é importante enxergarmos, além da aparência física. Além disso, o amor é uma troca entre duas pessoas, e não uma via de mão única. Bela recebeu da fera o que ele conseguia oferecer naquele momento, que era luxo e riqueza. Com o tempo, com a convivência, puderam entender as necessidades um do outro, e por mais estranho que isso possa parecer, a convivência forçada, os diálogos frequentes, as confidências sobre os seus problemas, a empatia gerada por essas ações, se transformaram em amor. O título foca na beleza de Bela e o enredo também é impulsionado principalmente por ele. O nome dela também é Abele, que se traduz literalmente em beleza em francês. Bela é retratada como alguém que lê muitos livros. A fera, em seus elogios, é visto principalmente falando sobre sua beleza, e não sobre sua inteligência. Ele ainda não sabe, mas a beleza de Bela está no íntimo de seu ser, e se aflora de forma tão intensa, que é visível externamente. Este encanto pela beleza da Bela, tão intensa que é visível em sua aparência, é o que encanta a fera. Ela é totalmente o seu oposto, e comportamentos, atitudes e empatia. Isso o intriga, já que se tornou fera justamente por sua arrogância e falta de empatia. Porém, isso também pode passar a mensagem às meninas que a beleza não importa para o homem, e o que importa é o que está dentro. Mesmo no início da história original, quando a feiticeira é vista amaldiçoando o príncipe porque ele a rejeita quando ela não parecia uma mulher bonita, mas pediu desculpas a ela quando ela se transformou em uma. Aqui a má interpretação é vista nesta interação entre a feiticeira e o príncipe. A feiticeira afirma que o príncipe é imoral porque não olhou além da aparência dela para ver sua beleza interior, o que é um equívoco, pois a beleza interior aflora no comportamento. Você já conheceu alguém que não tem tantos atributos físicos belos, mas é uma pessoa belíssima em suas atitudes? A feiticeira, transformando o príncipe em fera, mostra a sua verdadeira face, não de beleza, mas de abuso de poder. Poderíamos dizer que o príncipe, meio que indiretamente, viu isso nela antes dela se transformar em uma bela mulher? E ficou com medo do que ela seria capaz, ao vê-la transformada de feia para bela? Outra crítica sutil é quando a feiticeira transforma os servos do castelo em objetos inanimados. Aqui, as servas do castelo são transformadas em bule de chá, guarda-roupa e espanador, ao passo que os servos são transformados em coisas como candelabros e relógios. Isso pode representar como a associação com pessoas de má índole, mesmo que para fins louváveis, como trabalhar para um príncipe, pode ter consequências desastrosas, como receber a maldição que recaiu sobre ele, simplesmente por trabalhar no castelo. Os servos sofrendo a maldição junto com o príncipe, por causa das ações diretas apenas do príncipe. Isso foi uma sorte para ele, já que os servos se transformaram em objetos mágicos, e na ignorância inicial do príncipe em ver a oportunidade de Bela ser a sua salvadora, foram os servos mágicos que trataram Bela como uma rainha, assegurando que ela se mantivesse segura em um ambiente desconhecido. Ao observarmos o personagem Gaston, tido como antagonista da nova versão do clássico, vemos que ele foi posto ali para destacar o fato de que Bela escolhe com quem se casa. Mesmo Gaston, com todas as suas investidas em Bela,
não consegue a convencer em se casar com ele. O engraçado é que, em nenhum momento, ele a coloca em cativeiro. Será que Gaston é o real antagonista? Quanto mais a história progride, mais vê-se que a fera prejudica a Bella muito mais do que Gaston. Porém, ele é uma besta, então suas ações são justificadas por causa de suas questões de identidade. As adaptações modernas de A Bela e a Fera tentaram muito transformá-lo em um filme história moderna mais adequada, mantendo alguns aspectos-chave. Um bom exemplo disso seria como Bella é vista olhando para as jovens da cidade que estavam mostrando adoração e admiração por Gaston, mas ela mesma estava pronta apenas para um homem não convencional em um ambiente não convencional porque, é claro, isso parecia mais fortalecedor. Outro exemplo desta afirmação seria a nomeação de Bella, que foi mencionado anteriormente. Belle foi inicialmente mostrada como uma garota única, diferente da maioria, muito inteligente e que lia muitos livros. No entanto, à medida que a história avançava, muito pouco a ênfase foi dada à sua inteligência em comparação com a importância que foi dada à sua beleza e seu amor incondicional pela besta. Compreender que A Bela e a Fera pode ser de natureza muito progressista torna-se mais fortalecido quando o leitor leva em conta que foi originalmente escrito no século XVIII. Para um romance ter uma protagonista feminina obstinada e poderosa como Bella no contexto nos anos 1700, a personagem Bella parece estar muito à frente de seu tempo. A literatura durante o século XVIII mostra principalmente as mulheres numa narrativa com passividade crescente e uma forte abrangência que inclui elementos como elegância, subjugação e senso de dever. Quando olhamos para A Bela e a Fera a partir desse contexto, o romance na verdade se destaca como um livro muito progressista. Os anos 1700 também apresentaram o gênero gótico feminino por meio de sua literatura. As normas sociais estabelecidas para as mulheres, seus desejos sexuais, grandes castelos escuros e florestas faziam parte daquele gênero que deu vida às obras escritas. Neste contexto, A Bela e a Fera foi de fato um romance de sucesso durante e para o século XVIII. Com sua protagonista feminina se rebelando por não usando espartilho e lendo muitos livros, A Bela e a Fera foi sem dúvida um progressista em um conto um tanto poderoso, durante a época em que foi originalmente escrito. A Bela e a Fera serviu ao seu propósito como uma peça-chave durante a época à sua maneira, mas suas visões no contexto de hoje são tão antigos quanto o tempo, assim como a própria história. Para que seja renovado e reaproveitado como um conto para crianças em cada família, em um contexto moderno, as crianças deveriam ser ensinadas sobre os valores morais muito jovem. Pois, sem isso, e sem a capacidade de ler nas entrelinhas o que pode ser aprendido com um conto de fadas, podemos de certa forma, causar confusão de interpretação, mas nunca perder a essência, desde que seja lido com o coração.